Que bom que nos encontramos aqui. Tenho afirmado que se você está aqui me ouvindo neste momento, é porque você valoriza o seu momento de oração, a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus. Eu quero lembrá-lo sempre da nossa agenda permanente a respeito de orarmos pelo Brasil, especialmente neste momento, para que a pandemia vá sendo vencida através das vacinas, orar pelos profissionais da saúde, para que esta vacinação avance e alcance logo, dentro em breve, todos os jovens também. Possamos ter aí a nossa população maciçamente vacinada e a nossa vida ir retornando mais ou menos aquele normal que nós vivíamos. Quero também lembrá-lo de que você deve orar pela sua igreja, a Igreja Batista do Parque, a IBParque. Nós estamos programando o nosso retorno aos encontros presenciais. Nós precisamos de sabedoria da parte de Deus, precisamos de voluntários, precisamos de uma estrutura correta para seguirmos os protocolos e para podermos adorar a Deus com segurança, com cuidado, com respeito ao próximo. Ore pela liderança da igreja, pela diretoria, conselho gestor, líderes de ministério, os voluntários que já estão trabalhando, todos preciosos, pessoas especiais que têm servido a Deus na vida da igreja. Ore por eles, peça sabedoria a todos. Também lembrar das pessoas que ainda precisam conhecer a Cristo Jesus. Mais um pedido, não é? Para que agora que nós estamos tendo condições de falar pessoalmente, presencialmente com as pessoas, que nós tenhamos a palavra certa, como diz o apóstolo Pedro, temperada com sal, para dar-lhes a razão da nossa fé. Hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 8, verso 32. Pegue sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar sobre os absolutos de Deus. Então prepara o seu coração, deixa a sua Bíblia já pronta aí. Daqui a pouco nós vamos trazer esta meditação dessa semana. Enquanto isso, vamos orar mais uma vez, exatamente por esta agenda de oração permanente da qual tenho falado. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de nos encontrarmos de maneira virtual, de unirmos o nosso coração, a nossa mente, diante de Ti, ó Deus, pedindo a Tua direção, o Teu socorro, o milagre que precisamos, que o Senhor se manifeste em nossa vida. Ó Deus, abençoa o nosso país. Ó Deus, age através destes governantes. Traz-lhes, ó Deus, um sentimento, uma consciência de civilidade, ó Deus, para pensar primeiramente no nosso povo. Ó Deus, que as vacinas cheguem e cheguem a todos, que logo a nossa população esteja amplamente vacinada, Deus, protegida contra este vírus tão mortal. Te pedimos pela economia do país, ó Deus, que ela se reforce, que ela cresça, que ela possa absorver, ó Deus, tantos trabalhadores, tantos pais de família, mães de família, ó Deus, que precisam dos recursos para sustentar suas famílias. Ó Deus, abençoa, faz um milagre na nossa economia, é a nossa oração. Abençoa a Tua igreja, a Igreja Batista do Parque, a IBParque, ó Deus, na pessoa do pastor, da diretoria, do conselho gestor, dos líderes de ministério, dos Teus filhos que aqui se congregam, ó Deus, para Te adorar. Queremos ser instrumentos Teus, poder falar com intrepidez a respeito do Teu amor. Vem nos abençoar, ó Deus, vem nos dar essa intrepidez, vem nos usar, vem nos encher com Teu Santo Espírito, ó Deus, para podermos ser úteis à Tua obra e ao próximo, ó Deus, que precisa ouvir de Ti. Ó Deus, que a nossa fé seja uma fé viva, que a esperança que há em nosso coração seja uma esperança viva, ó Deus, que o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento vivo, que a nossa vida seja abundante. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prepare o seu coração, nós vamos meditar sobre
os absolutos de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 32. Eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, a respeito dos absolutos de Deus. Quando Deus trata conosco nos termos tudo ou nada. O versículo 32 diz assim: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quero convidar você a orarmos mais uma vez. Deus querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e conduzir o nosso coração ao centro da tua vontade. Que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra à vida de cada um de nós e nos transforme, ó Deus, à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém, ó Deus. O apóstolo Paulo utiliza estas duas palavras neste capítulo, tudo ou nada, ou todas as coisas, para falar da relação que Deus tem conosco, da radicalidade que Ele tem conosco. Em certas ocasiões, nós podemos ouvir a respeito de como o nosso compromisso precisa ser radical, completo, definitivo. Eu me lembro de um disco ainda, chamado Bolachão, né? Que tinha o título Tudo ou Nada, que falava exatamente desta radicalidade do discipulado, de termos um compromisso definitivo com Cristo e entregarmos tudo e o acompanharmos. Mas o apóstolo Paulo aqui fala do contrário desta relação. Ele fala a respeito desta radicalidade de Deus para conosco. Ele, em primeiro lugar, vai nos destacar aqui no capítulo 8, que é muito importante, a respeito do propósito que Deus tem a nosso respeito. O propósito que Deus tem para todo aquele que Ele chama de filho. E está lá nos versículos 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um propósito: fazer-nos parecidos com Jesus, fazer com que Jesus seja o irmão mais velho. E esse propósito de Deus de nos fazer parecidos com Jesus faz com que todas as ações de Deus em nossa vida sejam feitas a partir ou levando em consideração este propósito. O bem que Deus vai trazer sobre a nossa vida é exatamente nos fazer parecidos com Jesus, nos fazer ser fortes como Jesus, sabermos enfrentar as tentações do inimigo, termos discernimento da vontade de Deus e de como Deus está agindo. Ele quer trazer a mente de Cristo para o nosso coração, para a nossa vida. Deus tem um propósito e por isso Ele age em todas as coisas para cumprir este propósito em nossa vida. Você vai se lembrar de Paulo quando escreve aos Filipenses e diz que vocês, meus irmãos, devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso significa que o nosso padrão, o nosso modelo a ser perseguido é o próprio Jesus. E aqui Paulo está falando disso. Deus tem um propósito. A nossa vida não está ao léu, não está abandonada, mas Deus tem algo a fazer, algo a realizar em nossa vida. A segunda questão é que Deus é capaz de resolver todos os nossos problemas, do maior ao menor. Por isso que no versículo 32 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Para
alcançar este propósito de nos fazer parecidos com Jesus, Deus intervém em nossa vida para fazer com que todas as coisas concorram para este bom propósito de nos fazer parecidos com Jesus. E aí, então, Ele vai trabalhar em todos os problemas que nós temos, a fim de alcançar este propósito. Do maior ao menor problema, Deus está agindo para nos transformar. O grande problema que nós temos, e talvez o maior de todos, e no fim de todas as contas, o único que é importante de fato, é a nossa eternidade. Aonde vamos passar a eternidade? Para onde iremos daqui em diante? Alguém já disse que a nossa vida nesta era, nesta existência, ela é como um livro e que esta existência é apenas a capa do livro. O que nós temos ainda para viver e para experimentar de Deus é infinitamente maior em termos de tempo, em termos de experiência, em termos de relacionamento, do que temos experimentado hoje da parte de Deus. É por isso que Paulo diz assim que aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. E eis aí a questão. O grande e maior problema foi resolvido por Deus porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Quem fará, no versículo 33, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Deus resolveu este problema porque todos os pecados que estavam sobre nós, que nós cometemos, aqueles que nós já nascemos como pecadores, e aqueles todos outros pecados que viemos a cometer ao longo da nossa vida, são acusações que podem ser trazidas sobre nós. Você vai se lembrar daquela fala do inimigo para com Deus a respeito de Jó. Olha, ele está te servindo porque você envolveu Jó de bênçãos, mas tire as bênçãos da sua vida e ele vai praguejar contra Deus. E Deus fala, pode fazer isso. E Jó enfrenta a acusação do inimigo, a desconfiança do inimigo. Todos nós somos como Jó, todos nós somos pecadores e temos um inimigo a nos acusar. O escritor ao Apocalipse diz que ele é o acusador de nossas almas, mas Deus diz que quem pode nos acusar se Deus já nos justificou? Você vai se lembrar do apóstolo Paulo também escrevendo aos Filipenses, dizendo, olha, eu quero conhecer a Cristo e eu quero ser achado na justiça de Cristo, aquela que vem pela fé. Não há mais acusação contra nós, porque Deus cuidou disso, entregando o seu Filho. Ele ainda continua dizendo, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa gloriosa! Deus que não poupou seu próprio Filho, nos livrou de toda a acusação, Ele nos justificou, Ele nos inocentou, exatamente por causa da justiça que há em Cristo Jesus. E por isso não há mais condenação para nós. Cristo morreu e ressuscitou, vencendo a morte. A morte agora não tem mais poder sobre a nossa existência, não há mais culpa. Fomos inocentados, não há mais penalidade para o nosso pecado, porque a morte foi derrotada. Veja aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, Paulo inicia esse trecho dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, Deus resolvendo o maior problema que nós temos, aonde vamos viver a eternidade, porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. E tudo isso para que nós possamos nos tornar parecidos com Jesus, mas é também que Deus dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas.
As circunstâncias concretas e inevitáveis da nossa vida podem ser vencidas agora que estamos em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Todas estas circunstâncias concretas que o apóstolo Paulo enfrentou em sua vida, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele descreve todas as lutas que já vinha enfrentando em seu ministério, situações concretas, perigos de assaltantes, naufrágios, açoites, prisões, fugas, fome, todas essas realidades que podem enfrentar a vida, que podemos enfrentar na vida, essas circunstâncias reais, concretas e inevitáveis. Sim, nós vamos enfrentar sofrimento nesta vida, mas o apóstolo Paulo está afirmando que Deus, que já resolveu o nosso grande e maior problema, não poupando nem mesmo seu próprio filho, Ele também vai cuidar dessas circunstâncias menores. E são circunstanciais, são momentâneas. Deus resolveu o grande e maior problema nosso, a eternidade, o para sempre. Ele também pode resolver os problemas que são momentâneos, que são circunstanciais, esses problemas que são concretos, inevitáveis na nossa vida. Mas há uma outra questão também, quando ele diz que ele pode resolver também a nossa luta contra os poderes circunstanciais, não apenas contra circunstâncias reais, concretas, mas contra estes poderes que envolvem a nossa vida. Por vezes estamos sofrendo fisicamente uma questão, mas a nossa mente está lúcida, o nosso coração está aquecido e estamos próximos de Deus. Em outras questões, em outras situações, nós podemos até ter saúde física, termos todas as coisas concretas ao nosso redor muito boas, mas o nosso coração adoecido, a nossa mente fragilizada, estarmos sendo oprimidos ou pelo inimigo, ou por circunstâncias que não são concretas, por vezes não sabemos explicar exatamente o que é. Paulo está dizendo que todos estes poderes também serão vencidos através de Cristo Jesus. E é por isso que ele afirma nos versos 38 e 39 assim: eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Circunstâncias concretas e inevitáveis da nossa vida podem ser vencidas. Seja a fome, a nudez, a tribulação, a angústia, a perseguição, seja o que for. Também todos estes poderes, alguém diria, este espírito do tempo que angustia nossa alma, nossa vida, e apesar de termos tantas coisas, sempre estamos insatisfeitos, por exemplo, isso também pode ser vencido. A opressão do inimigo pode ser vencida na nossa vida, porque qualquer poder, absolutamente qualquer poder, será vencido por aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho. Ele resolveu o grande e maior problema da nossa vida, que era a eternidade. Ele não terá poder de resolver os outros problemas circunstanciais e menores? É esta a questão que o apóstolo Paulo traz para nós. Os dois absolutos de Deus são simples. Primeiro, quando ele diz que Deus age em todas as coisas. Absolutamente todas. Nada escapa ao propósito de Deus. Nem um fio da vossa cabeça, disse Jesus, cai sem que o Pai tenha consciência disto. Deus cuida de nós e Ele vai agir em todas as coisas, absolutamente todas, para nos levar a este propósito, de nos tornar parecidos com Jesus,
de nos tornar crentes adultos, maduros, que têm a mente de Cristo. O outro absoluto é que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus. Tudo que acontece na nossa vida está envolvido pelo amor de Deus. Deus derramando o seu amor. E o seu amor já foi provado em Cristo Jesus. Paulo, um pouco antes em Romanos, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Todas as coisas concorrem para o nosso bem, porque Deus age em todas elas para nos transformar à imagem de seu Filho Jesus, para nos colocar neste molde que é Jesus. E nada, absolutamente nada será capaz de nos separar do amor de Deus, porque em Cristo Deus já provou o seu amor para conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós que enfrentamos circunstâncias dolorosas, concretas e inevitáveis em nossa vida, eu quero lembrar a você que Deus tem poder para libertá-lo disso, e se não libertá-lo disto, Deus vai usar isto para o seu bem. Eu quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que mesmo se poderes quiserem angustiar e oprimir a sua vida, eles não terão poder de vencê-lo, porque Cristo já os venceu na cruz do Calvário. Mesmo a morte, chamada de último inimigo que teremos que enfrentar, já está derrotada em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar você, então, a se apegar a estas verdades, a clamar o nome de Jesus, pedindo para que Ele venha fortalecer o seu coração, venha tornar reais estas promessas e que nos faça falar como o apóstolo Paulo, ter o coração convencido de que todas as coisas vão concorrer para o meu bem e que em momento algum, em circunstância alguma, eu ficarei separado do amor de Deus. E assim terminarmos o nosso momento de meditação, a nossa oração, terminarmos a nossa noite, juntando a nossa voz, o nosso sentimento, a nossa oração, as palavras do apóstolo Paulo no verso 37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor provado em Cristo Jesus, o amor que nos inocentou, nos justificou, o amor que nos libertou da pena do pecado, o amor que envolve a nossa vida e não permite que circunstâncias nos consumam ou que poderes nos vençam, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Agora nós somos alvo da ação amorosa deste Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Do que é que você precisa? A fonte onde você vai alcançar isto é o próprio Deus, é o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Deus querido, nós entramos na Tua presença, mais uma vez, fiados no sacrifício precioso, poderoso de Cristo Jesus. Mais uma vez, ó Deus, fiados nas palavras da Bíblia, nas promessas da Tua palavra, ó Deus, que diz que o Senhor nos amou, já provou que nos ama. E nós vimos aqui, ó Deus, diante de Ti, suplicar-lhe o Seu amor derramado em nosso coração. Este amor sendo manifesto em nossa vida, trazendo a Deus esta paz ao coração de quem está em Cristo Jesus, já foi justificado, já está colocado como filho teu em sua família e que agora é alvo, ó Deus,
da tua ação, da poderosa ação, dessa poderosa e amorosa ação do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, transforma o nosso coração, que ele sinta como Jesus sentiu, que os nossos olhos vejam como Jesus viu, que a nossa mente pense como a mente de Jesus pensou. Nós te pedimos que finalmente, ó Deus, possamos afirmar como o apóstolo Paulo: eu estou convencido, Deus age em todas as coisas e nada vai nos separar do teu amor. Torna-nos vencedores, ó Deus, sobre o nosso medo, sobre a nossa angústia, sobre as nossas dúvidas, sobre a nossa pequena fé. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que esta verdade penetre o seu coração, a sua mente, que ela se manifeste na sua vida, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, e que você perceba e sinta-se profundamente, poderosamente abençoado por essa certeza no seu coração. Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos,